5 estados da região norte avançaram na geração de emprego com carteira assinada no mês de março. Vamos a Brasília saber os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Entre os estados que avançaram, destaque para o Amazonas. Os destaques negativos ficaram por conta do Acre e principalmente de Roraima, onde o resultado foi muito ruim. Confira os números. Puxado pelo setor de serviços, o Brasil criou 112.450 empregos com carteira assinada em março. O resultado leva em conta a diferença entre contratados e demitidos durante o mês. Na região norte, foram 70.612 contratações contra 69.423 demissões no período. Saldo positivo de 1.189 postos de trabalho. No Amazonas, entre perdas e ganhos, surgiram 1.321 vagas, o melhor resultado da região norte. Em seguida, aparecem Pará com 686, Amapá 264, Rondônia 244 e Tocantins com 38. No Acre, o resultado foi negativo. O estado perdeu 328 vagas, mas a situação foi pior em Roraima, onde foram perdidos 1.036 postos de trabalho no último mês. O Ministério de Relações Exteriores reafirmou o apoio ao governo do Acre na questão dos haitianos. Ações diplomáticas estão em andamento para evitar a entrada de mais imigrantes no estado. O governador do Acre, Tião Viana, foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Viana disse que a situação no estado está mais tranquila em relação aos haitianos, mas demonstrou preocupação com o controle das fronteiras. O ordenamento da ação interministerial está funcionando muito bem e o que nós ainda expressamos de preocupação é sobre o dia seguinte, ou seja, como vai ficar o fluxo migratório africano para aquela região. Nós sozinhos não temos como conduzir uma questão de fronteira e uma questão de diplomacia internacional. Patriota afirmou que novas medidas podem ser adotadas caso o fluxo de imigrantes aumente, mas que hoje a situação está sob controle. Isso não nos exime de desenvolver uma ação diplomática com os países vizinhos, Peru, Bolívia, Equador e com a participação do próprio Haiti. O secretário-geral, o embaixador Eduardo Santos, tem se reunido com esses embaixadores. Nós vamos procurar desenvolver uma estratégia que discipline e introduza previsibilidade no fluxo de haitianos que venham por razões lícitas, procurar condições melhores de vida. E o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, vai instalar um gabinete de negociações com os índios. Esse gabinete vai discutir, entre outros temas, a proposta de emenda à Constituição que transfere para o Legislativo o poder de decidir sobre a homologação de terras indígenas. A proposta tem forte oposição das comunidades indígenas e motivou a invasão do plenário da Câmara na tarde de ontem. Até sexta-feira, quando será comemorado o Dia do Índio, várias mobilizações estão sendo realizadas aqui em Brasília, no que vem sendo chamado de Abril Indígena. São esses os destaques aqui da capital federal. Uma boa noite a todos e até amanhã, Tânia. Obrigada pelas informações, Wellington. Tenha uma ótima noite, como todos da Sucursal Brasília. Procon Amazonas implanta sistema que permite o bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing por parte do consumidor. As informações com a repórter Amanda Morim. A previsão é que até o fim de junho o serviço seja disponibilizado ao consumidor. Sobre este assunto, eu converso agora com a diretora do Procon Amazonas, Silvana Miranda. Doutora, de que forma esse sistema vai beneficiar a população? Bem, esse sistema ele visa fazer o bloqueio, das ligações de telemarketing, das empresas que se utilizem desse serviço para fazerem a sua publicidade junto ao consumidor. Então, nesse sentido, essa lei, cumprindo essa lei e esse cadastro vem para exatamente deixar o consumidor com a opção de ter ou não esse serviço, de ter ou não o recebimento dessa publicidade de telemarketing. Nós estamos ainda agora aqui no estado do Amazonas terminando a nossa fase de implantação e eu acredito que até início de junho nós já tenhamos à disposição da população esse serviço.
Muito obrigada pelas suas informações. Agora quem vai poder falar mais detalhadamente sobre a implantação do sistema é Donizete Ramos, analista de negócios do Prodan. Agora a população vai poder ficar mais tranquila pela madrugada, que recebe essas ligações, né, de telemarketing. Como é que vai funcionar esse novo sistema e como é que está o avanço da implantação? Bem, o sistema foi elaborado pela Prodan, ele já encontra-se pronto, nós estamos agora cumprindo a fase de treinamento do pessoal do PROCON, né? E logo nós vamos estar disponibilizando tanto para a população o cadastro, como também o acesso dessas informações pelas empresas de telemarketing. A partir do momento que as pessoas fizerem o seu cadastro, as empresas de telemarketing serão obrigadas a cumprir a determinação da lei e não fazer mais ligações, né? Isso vem a beneficiar as pessoas que não querem ser importunadas, né, pelas ligações de telemarketing, bem como serve como também um sistema educativo para as empresas que às vezes abusam dessas funcionalidades, desses sistemas. Muito obrigada pelas suas informações. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Amanda. E amanhã, dia 18, às 10 da manhã, por iniciativa do vereador Arlindo Júnior, a Câmara Municipal de Manaus realiza a sessão solene em homenagem ao centenário dos bois Caprichoso e Garantido, de Parintins, cuja dedicação e tradição dos seus brincantes levaram a cultura popular do nosso folclore pelo Brasil e o mundo. Confira agora o destaque do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Amazonas espera desfecho sobre TRFs. Apesar da polêmica discutida nos bastidores do Senado, em que a promulgação da PEC 544/2002 corre o risco de ser engavetada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB Alagoas. A senadora Vanessa Graziotin diz que a promulgação é certa. Amparada por trâmites legais, perdurada por mais de uma década, a PEC 544/2002 já está aprovada no Senado e na Câmara Federal. Falta ser promulgada em sessão do plenário do Senado, que, de acordo com a senadora Vanessa, a PEC foi aprovada e o Senado vai ter que promulgar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse ontem que ainda não tomou nenhuma decisão com relação à promulgação. O parlamentar tenta se respaldar judicialmente para engavetar a PEC. Segundo a senadora, a tentativa de barrar a PEC é inoperante diante da legitimidade com que vem sendo tratada desde 2002. De acordo com o conselheiro federal do Amazonas, José Alberto Simonetti, o acúmulo de processos e a distância que separa o povo da justiça poderá ser abreviado com a instalação dos tribunais federais. Em instantes, o município de Normandia, em Roraima, comemora crescimento na exportação de melancia para Manaus. Nós voltamos já já.